não foi por mal. Eu sou o Optimus Prime e estamos começando mais um podcast Não Foi Por Mal. Comigo, Tiago Rodrigues Eu mesmo. e Cristiano Esteves. Olá, Optimus Prime. Boa tarde a todos. Ok, ele foi embora já. Bem, Eu então hoje... eu posso dizer uma coisa? Pode dizer uma coisa. Posso? Pode. Então, esta foi uma intro ótimos. Ok, eu vou ter que sacar o efeito de piada pra conseguir colocar Só para mim, né? Só para mim. Só pra isso. Provavelmente nunca mais vamos usar, mas vai ter no podcast. Mas mesmo assim eu acho que pus a expectativa demasiado alta, que eu estava à espera de uma coisa melhor ainda. Aí, é fogo. Não, foi Eu bom. estava à espera. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um podcast. Pra semana não vai ter mais. Acabou aqui. Devido a conflito entre os integrantes. Bem, pessoas, vamos falar de quê hoje? Eu acho que a gente viu um filminho aí que parecia ser muito... Foi muito agradável, né? Que talvez fosse bom a gente falar sobre ele. É um tal que toda a gente agora fala disso. E é só spoilers em todo o lado. É só para seguir o clickbait, né? Para estarmos dentro da atualidade. Só por causa disso. A gente quer estar dentro da onda. Neste momento a onda é esta e a gente estamos dentro desta onda. Yeah. Exatamente. Vamos surfar. Então estamos a falar do Spider-Man No Way Home. Ou Sem Volta para Isso Casa. mesmo. Ou Oh, qualquer outro tipo de variação que esse nome possa ter. Vimos os três no cinema. Exatamente. Vimos os três, tipo, eu vi-vos a vocês e vocês viram-me a mim? Foi Bem, isso? Tivemos os três no cinema a ver o filme. Ok. Não estava a perceber. E aquilo por momentos, quer dizer, por vários momentos, aquilo parecia mais um festival que um filme de cinema. Estou habituado a estar no cinema e as pessoas a dizer nasce naquele filme não. Exatamente. Por acaso isso era uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acharam da comemoração toda que parecia jogo de futebol? Exatamente, aquilo foi um jogo de futebol ali, foi lindo. Mas vocês gostaram ou Eu acharam gostei aquilo até. meio merda? Eu estava tão entrosado no filme que eu quase nem ligava a isso. Houve lá certas cenas que tiveram, já tinham o seu impacto, mas que tiveram um impacto diferente, estando ali naquele ambiente e com as palmas e tudo mais. Eu acho é que chegou a um certo ponto que já era demais. Né? Pois eles faziam uma pose diferente, era palmas. Exatamente, também foi exagerado. Olhava pra câmera, palmas. Mas foi uma experiência engraçada, acho que nunca tinha vivido nada parecido. Sim, tipo, eu entendo o entusiasmo das pessoas, sabe? Ver? Eu tava a comemorar, mas tipo, pra mim só, tá vendo? Sim, eu também não... Eu nunca vi isso dessa comemoração toda no cinema. A gente foi ver o Endgame também juntos, no mesmo cinema, por acaso, né? E não tinha nada disso. A gente via na internet o pessoal a gritar, a pular, arrancar cabelos. O que eu acho, não sei se foi sorte ou azar, né? Mas calhámos numa sala, pode ter sido a hora também, ter sido às 2 da tarde, se calhar havia mais gente jovem, mas calhámos numa sala que tinha muito aglomerado de fãs fanáticos do Homem-Aranha, foi o que eu achei, né? Eu achei engraçado, achei uma experiência diferente, portanto eu até gostei, apesar de depois ser ali um bocadinho demais, né? Porque eles estavam a gritar com tudo e estavam a exagerar, mas achei uma experiência engraçada que nunca tinha vivido. Pois é. Mas eu posso te dizer que aquilo não foi um caso isolado. Já ouvi relato de outras pessoas que também foram no cinema, foi a mesma gritaria, a mesma coisa. É isso dar ao meu pensamento. Eu acho que nós estamos a chegar a uma mudança de paradigma. Isso agora, as pessoas hoje em dia, para ver um filme no cinema, já estão, principalmente os filmes da Marvel e da DC, já vão para ser aquilo uma festa. Querem ser surpreendidos e quando são surpreendidos, ou recebem aquilo que querem, reagem dessa maneira, como festa, como se aquilo fosse uma grande celebração. Bem, sim, mas pensando em ter isso sempre, mano. Imagine, todo esse filme que você vai ver no cinema é isso. Vai encher o saco uma hora, não vai dar. Não acredito. Não acredito, também vai ser sempre. Porque a gente estavas a falar que no Endgame, acho que a gente teve só um bocadinho, uma pequena explosão quando foi aquela parte do Homem de Ferro. Da parte que ele estava a dedo. Eu me lembro, foi só no final que teve palmas. Exatamente. Foi só aí, não foi gritaria, foi só aquela. Pronto, quando...
Mas foi naquela só cena nisso. do Capitão América também, né? Do Também, Avenger exatamente. Assemble. Não, né? e aquela parte que o Capitão América agarra no martelo do Mjolnir do. Também, yeah, também. Olha, aí tava um filme que eu tava 100% focado, que eu não me lembro disso. Não, mas houve que eu lembro-me. Yeah. Porque quando aquilo aconteceu no cinema, quando estávamos a ver o Spider-Man, a primeira cena, cá a gritaria, cá a celebração, lembrei-me do Iron Man, do Ultimato. Do Ultimato, não, do. É Ultimato, yeah. É Ultimato. Endgame, yeah. Essa comemoração toda não é de hoje, tá? Nas Comic Cons da vida, quando mostram um trailer, um filme, sempre tem isso. Mas agora que está saindo dessas zonas de conforto, sim. das pessoas que só gostam de herói. Então, eu acho que meio que atrapalha as pessoas que não são tão dentro desse mundo, que querem só lá se divertir e tal. Pois, sim, eu acho que sim, eu acho que atrapalha. Tanto que estava lá um que tentou gritar, né? A dizer calem-se. Não conseguiu. Não tinha como. Eu acho que nem ouvi. Junta-te a eles. Ali não vale a pena. Tipo, eu percebo o sentimento deles, sabe? Porque eu tinha o mesmo sentimento. Porque aquilo toda a minha vida, desde que eu tinha 12 anos até agora. Exatamente. Epá, é um filme muito especial, meu. A minha opinião do filme é que o filme foi uma declaração para fazer. Pronto, mostrou que o tempo que a gente viu os primeiros filmes do Spider-Man e do Amazing Spider-Man, que de repente acabaram um foi a trilogia, o outro era para ser uma trilogia, acabou no segundo, que não foi tempo perdido. A gente viu esses 5 filmes ao todo, não foi tempo perdido, está tudo ligado neste mundo mesmo. E foi tipo uma declaração do vosso tempo, o vosso tempo que vocês perderam nesses filmes, valeu a pena e está aqui ligado a isto tudo. Tá tudo ligado mais ou menos, né? Que ele só falou, esse aqui claro, pode vir, tá vendo? Eles não é claro. Como se tivesse alguma coisinha aberto nesses filmes e eles fechassem nesse último agora. Eles só trouxeram aquele sentimento que a gente tinha quando viu aqueles filmes pela primeira vez pra esse último. Sim, trouxeram os heróis daquilo. Sim, mas eu acho que houve ali algumas coisas que foram resolvidas mais dentro do fã, não é? Mais dentro do coração de fã, acho que ficaram resolvidas, como o Tobey Maguire, como é que ele depois continua a sua vida, né? Que supostamente conseguiram arranjar ali ele e a MJ conseguiram arranjar ali um meio termo e conseguiram ficar juntos, né? Segundo o que ele diz. O próprio da Amazing Spider-Man conseguiu ali a rendição, não é? Tornar-se... eu acho que aquilo até chegou a um ponto de ser quase uma sessão de terapia para o Homem-Aranha do Garfield. Sim, não sei se... que esse claramente, coitado, estava ali depressivo. Pois é, o gajo estava sozinho, completamente sozinho. Yeah. O Tobey também teve aquela cena, a cena do Duende Verde que ele morre no primeiro filme e que ao desviar-se da nave acaba por matar o Duende Verde. Nesse filme ele acabou por salvar o Duende Verde, que o Tom Holland dá ao matar quando ele se pôs à frente. Também houve essa rendição. Sim. Acho que nas 3 personagens houve algumas coisas que eles conseguiram resolver, pelo menos dentro deles, e alterar um pouco o que aconteceu. E se calhar convém fazer um aviso importante para quem está a ouvir este podcast, que é... Tem uns spoilers. Os 3 vão entrar, está bem? É só para quem tiver a ouvir. Os 3 e não somos nós, hein? Não somos só nós. Estamos a falar dos 3 Homem-Aranhas. Melhor colocar no título, senão as pessoas vêm aqui desavisadas. Eu vou colocar. O nosso título vai ser spoiler só. Acho que. Por falar em spoiler, você viu o pessoal que anda dar spoiler porque sim? Isso sempre houve, né? Sim, mas agora são pessoas com influências a fazer isso. Tipo o Neymar, que deu lá para mais de milhões de pessoas. Exatamente. Pois é, eu mandei-vos essa notícia, mas nem cheguei a perceber se ele fez de propósito ou se foi tipo por engano.
Deve ter sido de Como propósito. que vai? Seria por engano? Como que seria por engano? Sim, como é Se que calhar publicou por engano ou Ops, assim. escorreguei aqui e contei que tem os 3 Homem-Aranhas no filme. Yeah. ele se calhar não andava dentro das redes sociais, que o Neymar não gosta nada de redes sociais e não viu que as pessoas andavam. Haviam o burburinho dos 3 Homem-Aranhas e por isso ele cá não reparou. Estou a ser agora o advogado do diabo. Yeah. Ou então fez Então, mesmo isso por quer mal. dizer que estás errado, né? Não, o Neymar fez por mal. Pronto, eu assumo, o Neymar fez por Com mal. certeza. Eu desisto de apoiar o Neymar. Bem, eu vi uma notícia no Brasil, não sei se é verdade ou não, mas parecia que tinha 3 putos a dar spoiler do filme dentro da sala de cinema. Olha, O pessoal já tava se passar com isso e até que chegou uma gaja que deu um spray de pimenta nos gajos. Ai, Fez Só ela caralho. muito que bem. ela não contava que tava numa sala de cinema fechada E e também aquilo ia deu sofrer muito com pro isso, torto. né? Toda a gente sofreu, a sala teve que ser fechada. E acho que ela fez muito bem. Acho que ela Mas fez que muito os miúdos já era a segunda vez que iam ver, ou a terceira, ou a quarta, né? E começaram tipo a exatamente. berrar: vai acontecer isto agora. E agora vai acontecer Isso isto. mesmo. Ei. É assim que nascem os génios do mal. Yeah, São assim que os vilões nascem. yeah. É assim que Provavelmente. nasceu o Coringa. Esses 3 putos vão ser os próximos vilões do Spider-Man. Provavelmente. Não, o vilão já é a gaja que deu com o spray de pimenta. Ela já virou vilã ali. Não, os vilões. Não, os ela vilões virou são anti- eles. Yeah, ela virou Não, anti-herói. os outros eram só capangas, o gajo que virou vilão. No momento, o vilão é: mataram minha família, agora eu vou matar toda a gente. Tá vendo? Yeah. Então ali mataram o meu sonho de ver de ter a emoção de ver o Spider-Man, Spider-Man sim, e. Yeah, pois é, meu. E eles provavelmente vão ficar cegos, né? E vão trabalhar para ela. Só levar a porrada. Ou então vão virar advogados, vão pra Yeah. Queens, né? E agarram pedras antes, né? E agarram as pedras assim de costas. Também pode acontecer. Sim. Agarram pedras de costas, muito específico. Pois, Foi o que aconteceu, né? Não perceberam não perceberam a E dica. sim, eu percebi. Por isso que eu falei que ia pra Nova York. Eles iam virar advogados e ir pra Nova York. Ah, ok. Iam para uma cozinha, para uma certa cozinha, né? E é uma cozinha do inferno, né? Yeah. Então, voltando aqui às emoções, eu queria-vos dizer que este filme foi para mim como um teste de Covid. Vou explicar. Ok, eu quero ver só onde essa analogia vai ir. atenção, isso vai ser polémico. Vamos entrar num tema polémico. É a primeira vez que eu fui fazer um teste de Covid, não é? E vi aquela zaragatoa do tamanho de sei lá o quê, e aquilo começou a ser inserido pela minha narina adentro e começou a ir a sítios que eu pensava que não tinha dentro de mim, não é? E começou-me a tocar em sítios que eu pensava isso que não é teste existia Covid dentro ou de teste mim. de próstata? Parecia, mano, parecia. Ele está a dizer isso com uma, Mas uma pausa basicamente- dramática que parece. Basicamente, então, a primeira vez que fui fazer um teste de Covid e vi a zaragatoa do tamanho, sei lá do quê, não é? Aquela coisa gigante. E comecei a pensar, porque já sabia que aquilo era inserido pela narina, não é? E primeiro comecei a pensar como é que aquilo vai entrar cá dentro, né? Não é possível. Mas assim que a zaragatoa começa a ser inserida, eu percebo que aquilo afinal é muito fundo, não é? E chega a sítios que eu não pensava que existiam dentro de mim. E foi o que aconteceu com este filme. O Spider-Man No Way Home tocou-me em sentimentos que eu pensava que não tinha dentro de mim. O meu espectro... Nossa! O meu espectro de emoções alargou-se em grande escala com este filme. E esse sentimento é comparado com a zaragatoa. Entrar pela nariz. Só é assim. comparado com a zaragatoa, meu. Ok. A zaragatoa a ir onde eu pensava que não iria. Onde eu pensava que não era possível. Portanto, Você não vê muitos filmes da Pixar, pois não? Não, isso são emoções que eu já senti com outros filmes. Este foi diferente, meu. Eu vou confessar aqui que eu, a partir de um certo momento, estava a tremer. Nunca me tinha acontecido com o filme. A tremer. Não sei. Ar-condicionado muito forte, né, lixado? Eu acho que era por causa disso. Pá, não sei. Não sei se foi também por causa de uma mistura entre os festejos. É porque para mim, eu estava ali, mas não, eu estava ali com pai 10 anos. Eu não estava ali com 30 e tal anos. Eu voltei muito atrás no tempo e eu estava a ver aquele filme como miúdo de 10 anos e não como um homem de 30.
E pá, isso é forte mesmo. Portanto, para mim tocou, pá, foi pujante, foi um filme que eu pensava, epá, sim, ok, vou gostar, vai ser engraçado e tal. Pá, já tínhamos mais ou menos a noção que provavelmente iriam aparecer os 3 Homens-Aranhas, não tínhamos a certeza absoluta e tal, mas ok, vai ser engraçado, nesse momento vai ser empolgante e tal. Epá, mas nunca pensei, meu. Nunca pensei que fosse o que foi. Mas nós já falámos disso aqui. Se o filme não tivesse aquilo que o pessoal queria, que o pessoal tivesse à espera, que mal tinha sido desiludida do cinema. Por muito pouco fosse o filme. Eu cheguei a um ponto que achava, eles provavelmente gravaram metade do filme sem pensar que iam ter os 3 Homens-Aranhas, mas chegaram a um ponto que isto estava numa escala tal que eles tiveram que gravar o filme todo outra vez para meter os Homens-Aranhas. Agora tem que ser, tem que ser porque aparecer senão... os Homem-Aranhas, não é? Yeah. Eles viram Agora o tem que hype ser. todo. Não, a gente vai ter que Agora tem que ser. meter mesmo os Homem-Aranha, senão isso vai dar muita porcaria. Vai ser um fracasso de bilheteria. Mas por aquilo que se falava, não foi bem assim, já estava mesmo planeado. Por exemplo, Não, assim, eu estou a brincar. Fala-se do Tobey Maguire, que foi uma ginástica enorme para o convencer a voltar, porque o próprio disse que não queria voltar a entrar no Spider-Man e que o próprio não tem feito muitos filmes ultimamente, que ele está assim meio desaparecido ao Hollywood. Agora faz um filme aqui, acho que o último filme dele foi em 2017, posso estar a dizer um disparate, mas pelo que ouvi falar ele andava assim meio desaparecido ao Hollywood. Quando fazia alguma coisa era sempre baseado em... dava a voz, fazia animações e dava a voz, mas não entrava em filmes. E que houve aqui uma ginástica enorme para convencer o Tobey a voltar para esse filme. E o Garfield também não deve ter sido fácil. O Garfield não acredito que tenha sido mais fácil porque o próprio Andrew Garfield queria entrar no filme. Ele sempre falou eu sentia que podia dar mais, né? Aquela trilogia que acabou, pronto, que não chegou a terminar, só ser os 2 primeiros filmes. Falou-se muito na altura que ele estava desiludido de não poder ter acabado os 3 filmes. Porque ele não foi um mau Homem-Aranha, os filmes é que eram maus. Porque é isso. Tanto o Amazing Spider-Man 1 como o 2 não tivemos assim um vilão. No primeiro tivemos o Duende Verde, mas a história foi muito mal, o filme foi muito mau. E eles quiseram mudar a origem também, né? Queriam inserir os pais do Peter Parker, dando a entender que estavam vivos. Acho que isso também houve uma BD que foi assim. E eles queriam inserir essa história, mas entretanto ficou a meio. É isso, então. Eu não sei pra onde iria essa história com os pais dele. Eu tenho um mix de curiosidade com receio, porque não parece que vai dar uma boa história isso. Estás tão habituado a ver aquela história do Homem-Aranha de não ter os pais, depois estar o tio Ben e ter aquele sacrifício. Tudo o que o Homem-Aranha faz parte dessa história, não é? De não ter os pais, de ser criado pelos tios e depois só pela tia, não é? Portanto, sim, é a história mais convencional dele. É a história que toda a gente aceita. Tu falas o Spider-Man, a história do Spider-Man, tu lembras dessa história que foi picada em miúdo e que vive com os tios e que o tio morreu e que o tio passou a mensagem: grandes poderes, grandes responsabilidades. E toda a gente assumiu essa história como a história do Homem-Aranha. E é, porque ele é quem é porque tem essa história, né? Não, se a história é tão boa e tão forte, não vale a pena tu estares a tentar alterar uma coisa que funciona, né? É estúpido. Não tinha outra forma de continuar essa história do Spider-Man com o Tom Holland sem ter essa frase ali no meio, não é? Sem ele ter uma perda gigante. Eu acho que se calhar foi a maior perda de todos. Quer dizer, não exatamente, mas agora ele tá sozinho, basicamente, né? Sabe, o que me emocionou nessa cena não foi propriamente a tragédia, não é? Foi o que isso simboliza, não é? Sim, mas antes de continuar, para quem não precisa, para quem tá entender o que a gente tá falando, a gente tá falando sobre a morte da Tia May. Que é a maior filha da putagem que esse filme tem. Não precisava matar a gaja, mano. Fogo. Não precisava. Não precisava. Quando ela falou a frase, eu falo, não fala essa frase, não fala essa frase. Foi de coração de morte. É demais.
Não, Quando mas falaram essa frase, o pessoal começou a aplaudir, a gritar, a vibrar. Yeah, por acaso foi comemorando. estranho. Eu falei, Foi estranho. mas vocês não estão a perceber que ela vai morrer, meu? Yeah. Mas se calhar a malta ainda tipo, ouviu a frase, né? E só estava a pensar na frase, não estava a pensar na consequência dessa frase. Eu não tinha outra forma de. Mas eu não sei porque eu entrei no cinema, mas há com a sensação que ela ia morrer, porque se falava que alguém ia morrer nesse filme, e na minha cabeça. Também fosse atrás de spoiler, que eu sei que é. Se for atrás de spoiler, também entra com a sensação que vai acontecer no filme. Simplesmente a malta falava do filme. Ele não foi atrás do spoiler, foi atrás da malta. E o spoiler estava lá. Não, mas ele não foi atrás do spoiler. Antes. O que eu estou a falar era antes, aquilo podia ter acontecido porque falava-se muito que alguém ia morrer nesse filme. Antes do filme sair, falava-se que dava-se que era a Zendaya que ia morrer, que era o Ned que ia morrer, que podia ser a Tia May, podia ser se entrasse os 3 Spider-Mans, que um dos Spider-Mans ia morrer. E falava-se que alguém ia morrer nesse filme. E eu não sei porque, na minha cabeça, se alguém tivesse de morrer, tinha de ser a Tia May. Sim, para mim. Para o desenvolvimento do personagem só podia ser ela mesmo. E acho que foi muito bem construído. Acho que foi bem construído aquele momento. E teve a força que tinha. E também que ela ter. estava a pedir. Não querendo ser poémico aqui, ela estava a pedir por ver que o prédio está em explosões e quase a cair e ela tenta apanhar o elevador. Toda a gente sabe. Não, mas aquilo foi mais forte que ela. Ela precisava proteger o. Sim, mas ela quando estava a fugir, ela tentou descer do elevador. Toda a gente sabe, quando há um terremoto ou assim, o prédio está em perigo, toda a gente sabe que não se deve usar elevadores. Ela própria estava a pedir. Sim, mas o prédio não está a pegar fogo. Só estavam dando na porrada lá. Mas normalmente, quando andam à porrada, não é o Spider-Man e o Duende Verde e o Octopus que andam à porrada dentro do prédio. São pessoas normais. Espera, isso não fez sentido agora. Que eu perdi o raciocínio e agora perdi-me no meio da conversa. Vamos cortar esta parte, vamos avançar. Que eu agora perdi o raciocínio. Tu não vai ser cortado. Eu agora perdi o raciocínio, não era isso que eu queria dizer e agora não vi que eu... Foste para um sítio completamente. Eu meti-me num buraco e vi, peraí, isto está a correr mal. Mas eu pensei do buraco que vem mais. Mas não era isso que eu queria dizer. Bem, então vamos lá. Bem, se calhar começávamos agora, já falámos um pouco de algumas emoções. Acho que começámos agora pela própria história do filme, não é? Começar pelo início e falarmos um bocadinho sobre a estrutura da história e o que é que nós achamos de algumas decisões na história. O início do filme é exatamente o final do último. Como é que chamava-se o último? Onze Casa. Começou exatamente onde acabou o último. Em que tem aquela cena que a gente falámos aqui na altura do trailer, que é ele fugir pelo metro, É quando é descoberta a sua identidade como Peter Parker. Que foge pelo metro com a MJ, em que tem aquela cena que eu falei, toda a gente via eu a passear com a namorada e ninguém perguntava mas não há problema da namorada andar à vista, mas o Spider-Man já é um problema, saberem que é o Spider-Man. Lembram-se? Começou logo aí, sim. Finalmente alguém ouviu-me e justificou isso, quer dizer, não justificou, ficou na mesma. Só fizeram referência quando as pessoas começaram a perguntar à MJ, tu és a namorada do Spider-Man? Óbvio. Levaram tanto tempo a descobrir, porque normalmente o Spider-Man não é um serviço de Uber, que andam aí, olha, agora preciso de ir ali, preciso que me levem ali até ao final da rua, lá vem o Spider-Man e faz assim, saltar de prédio em prédio. Mas agora pegando um bocadinho no final do filme, se calhar vai ser esse o futuro dele, vai ter de fazer dinheiro agora. Vai ter que fazer dinheiro, olha. Spider Uber Eats ou vai comida às pessoas. Sim, também pode ser. Mas se o pessoal de carro, de moto e o pedido já chega todo bagunçado, imagine com o Spider-Man entregar. Ele vai dar uma sacudida. Mas também é aquela coisa, imagina, tu o que é que preferes? Receber um pedido da Uber em casa em que a bebida já vem entornada e tu tens de aceitar? Ou queres receber um pedido em casa que a bebida e com o hambúrguer, neste caso for um hambúrguer, com o hambúrguer de pernas para o ar, mas com o saco autografado com o Spider-Man? Calhar o autor. Mas há uma cena nos filmes do Tobey Maguire que ele faz entregas de pizzas numa moto e que ele tem que cumprir um horário, então ele anda com umas quantas pizzas lá pelos prédios. E não correu mal, pois não? A certeza absoluta, vi isso há uns dias. Ok. No
no correu segundo mal. filme. Não correu mal. Chegaram lá um bocadinho tortas, mas sim. Acho que agora o coisa pode pegar nessa ideia e fazer algum dinheiro, né? Porque tirar fotografias ao Spider-Man se calhar já não está assim tanto dinheiro, porque agora já viste que são milhares de telemóveis pelo mundo inteiro. Basta o Spider-Man passar e ele tira milhares de fotografias ao Spider-Man. Portanto, não sei se ele vai fazer dinheiro E também é atualmente com verdade, isso. hoje em dia não faz muito sentido ter Com bons telemóveis, né? Sim. Com bons telemóveis. Hoje em dia não vale a pena teres um fotógrafo, melhor, um jornal contratar um Pois. fotógrafo de propósito só para andar do Spider-Man, quando tens multidões de pessoas e tens o Yeah. Twitter e Facebooks e isso, redes sociais, por onde toda a gente vai por. Eu não tinha pensado Por nisso. isso eu acho que a Marvel devia Estás a ver? aproveitar, mais uma ideia para ti, Marvel, aproveita, fazer um acordo com a Uber ou com uma empresa qualquer de distribuição de comida para o Tom Holland, o Peter Parker, Spider Exatamente. Uber. ou Spider Glovo, ou Spider, mais empresas de Yeah. entrega de comida. Sim. Se a Uber não quiser, a Por Globo isso, se calhar. Marvel, mais uma. E pronto, e depois disso, né, o Spider-Man é acusado, não é? De ter matado Mistério. o Mistério. E temos a nossa primeira grande celebração, que é quando temos os três em casa, que é a Tia May, o Peter e a MJ, se não me engano acho que era só os três, e do nada aparece o advogado. Não, e o Epi. E o Epi. O Epi está sempre lá, mas é como se não tivesse. É o nosso Diogo. Yeah, Tudo bem, é o Diogo? Pronto. Ele Nós diz que também. sim. Obrigado por Ele diz que perguntar, Diogo. E temos a primeira grande celebração quando aparece uma bengala a bater no chão e toda a gente começou já a gritar antes do Matt Murdock aparecer. O regresso de Sarwy Cox. Imagine só se o pessoal começasse a gritar e era outro engraçado. gajo qualquer. Era engraçado. Era só um velhote de bengala, Era né? engra- Não, era outro Demolidor. E não o que a gente conhece. Era o já da demolidor do série. primeiro engraçado. filme. Foi com Era o Ben o Affleck. Ben Affleck. É o Ben Affleck. Isso era o Ben Affleck. Do nada. Podia ser. Ia ser. Eu queria ver a reação das pessoas. Depois do nada. Hã? Aí tudo a chorar, meu, tudo a chorar. Não, eu acho que isso seria muito melhor ainda do que se fosse o Ben Affleck. Fogo. Ei, Que era uma cena que ninguém ia estar à espera mesmo. Pois. Mas Ben Affleck em modo de Batman, que é tipo já desiludido que a vida está ali a querer a pedir favor. Deus, leva-me, por favor. Se fosse o Ben Affleck, provavelmente nem agarrava a pedra, meu. Deixava aí. Ben Affleck metia Já a está num cabeça. estado Em vez de que- meter a mão, metia a cabeça. É. Era para acertar. Dava uma cabeçada à pedra, né? Com certeza. Acho que sim. E pronto, basicamente o Demolidor consegue safar o Spider-Man, né? Muito Sim. rapidamente, o Peter Preso. Parker. Não chegou a mostrar o julgamento Nada. em si. Chega né? só a mostrar Não, eles não, entrar não. no. Acho que nem Não, houve. houve. Nem houve julgamento. Houve que há aquela cena que eles estão no meio das pessoas, que as pessoas com o cartaz a dizer o Peter Parker é o diabo. Não, mas isso é um. Houve um julgamento, mas tipo, foi- mas social. Não, isso é? foi quando eles estão. Porque ele aí estava a entrar na Não, escola. estavam- Não, isso é quando ele entra Ah, na é? escola. Ok, É. mas Eu acho que ele safou, estás a ver? Porque ele estava a ser acusado daquilo e ele foi lá e refutou as acusações e rapidamente aquilo claramente via-se que era ali um vídeo falso e tudo mais. Só que Sim. o problema é que ele safou-se da lei em si, mas não se safou do julgamento social. E acho que essa é a primeira crítica do filme, não é? É esse julgamento social que não interessa se ele depois é realmente acusado ou se é realmente o assassino ou não. É muito culpado. O que interessa é a opinião pública, não é? E a percepção pública. Mas eu não. Mas, tipo, ele fez tipo teve um primeiro julgamento e ficou em aberto, certo? Não teve conclusão. basicamente depois. o julgamento. Não falou, não, ele é inocente, ele é culpado, não teve nada O disso. julgamento, não. basicamente, pela Acho que não. sensação, ou a mensagem que eu percebi foi que o julgamento não avançou por falta de provas, porque foi um vídeo que apareceu na internet Pois. e que não avançou para tribunal porque
não havia. Não havia provas de que aquilo era Sim, real. o vídeo não foi suficiente. Só que pronto, o julgamento público ficou. Para as pessoas, o Homem-Aranha era um vilão. Claro, sim, isso é o que interessa. Yeah. Para uns, para outros Sim, não, pois né? isso lá está. Acaba Depois há sempre sempre por ser, as duas faces da moeda. yeah, há sempre os dois extremos, né? Exatamente. Depois disso tivemos o quê? E aí começa eles, isso começa a afetar a vida dele, não é? Eles todos? Esse julgamento, sim, dele e de quem está à E volta que- dele. E é aí que ele decide ir ter com o Doutor Estranho para tentar. Em que aí há uma resposta a uma das primeiras críticas que muita gente fazia a esse Homem-Aranha, que esse Homem-Aranha normalmente era sempre alguém que resolvia sempre as confusões deles, era sempre dele, que era sempre o Tony Stark que aparecia e salvava. Aqui, por exemplo, há aquela cena que ele vai ter com o Doutor Estranho e o Doutor Estranho começa a fazer o feitiço para voltar tudo atrás e apagar a memória das pessoas. Mas antes disso, o Doutor Estranho pergunta a ele: tá, mas não tentaste falar com as escolas para resolver? E ele fica assim: Isso tá, foi mas... depois. Isso foi depois. foi depois. Mas pronto, foi a primeira crítica feita ao Spider-Man, que é o Spider-Man nunca tentou resolver nada sozinho. Tinha de ser alguém a resolver por ele. Sim. É que aí há uma crítica do filme ao próprio Spider-Man, ao Spider-Man dos últimos filmes. Sim. Sim, também achei, sim. Mas a gente não tocou no principal assunto, que é o Mágico Supremo não é o Doutor Estranho, mas é o Wong. Pois, Isso sim, explica sim. porque sempre tem o dedo do Wong em todos os outros filmes. Sim. E eles explicam porque o Doutor Estranho desaparece, né? Ele fica 5 anos sem... É de 5 anos desaparecido, não é? Pois, 5 anos desaparecido e o Wong teve que assumir o manto de Mago Supremo e cuidar das coisas, né? Pois. Sim, eles explicam isso no filme. Se não fosse isso, seria sempre o Doutor Estranho em todos os outros filmes. Sim. E isso também está a afetar um bocado o Doutor Estranho, né? Ele já não ser... Não me pareceu, parece que ele está de boa lá mesmo. Acho que até foi tirar um peso em cima dele, que ele está ali no... Eu até falo em Scooby-Doo. Sim, mas ele é um isso bocado... com certeza, porque o gajo não aguenta a pressão, não. O puto vai lá, muda 2, 3 vezes o feitiço dele e ele fica todo fodido já. O gajo precisa mesmo de férias. Vai ter agora no filme dele, umas belas férias pelo multiverso. Vai ter mais trabalho, sim. Sim, estava a ser irónico, desculpem. Vocês não. Não apanhamos. Ainda não percebem a minha ironia. Mas os meus fãs percebem. Ainda bem que tens fãs. Estão habituados a ouvir-me. Percebem a minha ironia. Mas basicamente o Doutor Estranho, com o miúdo a falar em cima dele, perdeu-se completo do feitiço. Deu essa confusão toda. Pois é, não teve nenhuma conversa tipo, você quer realmente que todas as pessoas esqueçam o que você é? Não teve uma conversa antes. Ele falou, quero que todo mundo esqueça. Beleza, bora lá. Não teve uma conversa, não teve pontos, troca de pontos de vista e tentar achar outra solução. Mas não acharam isso estranho, não é? Porque ele, de repente, ou ele como já não é o Mago Supremo, sentia que precisava de fazer alguma coisa, não é? Para se sentir necessitado, porque de repente aparece lá o miúdo que quer que toda a gente esqueça que ele é o Spider-Man e o Doutor Estranho. Ok, vou-te então fazer aqui um feitiço para todos esquecerem, não é? Se calhar faz sentido. Eu acho que ele gosta de fazer feitiço, não importa o que seja. Ele gosta de fazer feitiço. É como uma criança com um brinquedo novo, vai sempre brincar com aquele mesmo brinquedo. Então ele, tem uma oportunidade de fazer feitiço, ele vai lá, pum, faz feitiço. Pois, também pode ser, sim. Experimentar, né? Exato. Como a gente viu no What If, ele tava sempre a estudar e a pesquisar, a tentar coisas novas. Pois, quer sempre chegar mais longe, né? Sim. Talvez seja um pouco da parte egoísta dele, talvez? Sim. E depois não pensa nas consequências e depois disso dá a porcaria, né? Exato. Então, pois sim, ele decide fazer o feitiço, o Peter Parker começa a interferir nesse feitiço e ele, para aquilo não dar mais porcaria, contém o feitiço, fecha o feitiço num género de uma caixa. É porque o feitiço sai de controle, não é? Pois ele tem que prender numa caixa parecida com a que o Doutor Estranho do What If ficou. Pois, sim.
Aquele. Não sei que forma geométrica é aquilo lá. É um cubo, sim. É um cubo. Não é um cubo, é tipo com. Parece com um Aquilo é um pentágono. cubo com várias, Acho que é com várias Pois, formas já por dentro é que tinha. Mas era um cubo. Até dá a sensação que tinha aquelas formas como aquele olho quando eu guardava a pedra. A sua pedra. O olho da Gamoto. Exatamente. E, pronto, e depois com esse feitiço e os problemas que deram nesse feitiço começam a aparecer os vilões de outros universos. Exato, numa cena que ele vai atrás de uma diretora, de uma A MIT, né? sim, de uma das universidades para convencer a deixar entrar os amigos, em que aquilo até estava a correr bem. Finalmente parecia que estava as coisas todas a endireitar-se, em que aparece o primeiro vilão, o né? nosso amigo Dr. Octopus. Em que Pô, isso foi uma nostalgia do surpresa cara. toda a gente, Começou aí, né? A viagem Nossa, alucinante começou aí. Exatamente mesmo. Foi voltar no tempo, meu fogo. Eu me lembro tá na sala ver isso. Não, por acaso eu vi isso no cinema até. Eu lembro que fui no cinema e ainda ganhei um boné do Spider-Man. Eu nunca. Quando eu Tiveste fui uma ver infância Spider-Man, bonita, mané. Então, eu só vi o 2, eu não tinha chegado a ver o 1 ainda. Nunca tinha Pois, passado na TV nem nada. E foi. Nossa, eu lembro que saí do cinema alucinado naquela época. Que falava, eu não quero ser o Spider-Man, quero ser o Dr. Octopus. Eu sempre gostei de robôs e isso, então era o melhor de dois mundos. Eu quero ter aqueles braços todos. Exatamente. Mas pronto, se a gente tínhamos saudades do Alfred Molina ao atuar como Dr. Octopus. Exatamente. No trailer ele parecia meio estranho, né? Parecia a cara magra pra cacete. Mas ele tá editada para. impecável mesmo. Pois. Mas ali estava normal, não pareceu estar. Sim, não, mas ela foi editada, porque ouvi dizer, eles tentaram pôr, pronto, rejuvenescer mais jovem, né? os personagens, um bocadinho. Sim, mas naquela cena do Hello Peter, a cara dele tá tipo, parece que ele não tem mandíbula, tá vendo? Parece que afinaram o queixo. Aquilo se calhar dele, aquilo não foi o corte final, aquilo foi o que lançaram para o Trevor. Pois sim, é isso. E depois melhoraram essas coisas, Pois é, falando em vilão, mano, a gente tem que falar um bocado só sobre o Willem Dafoe. Que fogo. O gajo. É só boa cena cada vez que o gajo rouba a cena, meu. A maneira como ele sai de uma personalidade para a outra, né? A gente pode estar a pensar para o Duende Verde, foi o vilão que apareceu a seguir. Primeiro houve aquela batalha com o Dr. Octopus, o famoso Tu não és o Peter Parker, foi quando a gente começámos, a gente já sabia pelo Trevor, quando começou a... E a nossa teoria estava certa, né? Que o Dr. Octopus tirou um bocado da nanotecnologia da armadura e foi isso que depois se ligou aos tentáculos. Sim, e foi com isso que o Peter Parker conseguiu controlar o Dr. Octopus, venceu. Foi aí que aparece o nosso Duende Verde. Esse gajo é um grande ator mesmo. Mas gostei mais. Ele estava tão maluco assim no Farol também? Ou... Estava mais maluco ainda, meu. O gajo é daqueles gajos que tem a cara estranha, não é? Mas sim. consegue fazer um vilão alucinado como consegue depois fazer um homem super meigo, né? Como fez aqui no Spider-Man. Aliás, é que a cara dele é muito expressiva, tá vendo? Qualquer coisa que ele faz realça uma das demais, maiores críticas ao primeiro filme do Homem-Aranha foi isso mesmo, é que já tem um ator tão carismático e foram pôr uma máscara que tirava todas as feições da cara dele, não era preciso. O próprio William Dafoe... Mas mesmo assim, só com a voz dele, eu acho que ele entregava bastante. A voz e com a expressão consegue ser assustador. Não precisavam pôr uma máscara. Acho que a máscara só tirou... Mas neste já tiraram um bocado a máscara. Aí fizeram, finalmente foi mais uma coisa que o filme acertou. Resolveu um dos últimos filmes. Foi aquela cena de eu partir a máscara. Vamos resumir o filme aqui em breves palavras, que é todas as críticas que os fãs fizeram até hoje de todos os filmes, seja do Tom Holland, seja do Tobey Maguire, seja do Andrew Garfield, todas as críticas que a malta fez durante estes anos todos, mesmo pequena que seja, não é? Foi tudo resolvido neste filme. Não sei se têm noção disso. Quase tudo, tudo. Até as pequenas coisinhas. Acho que foi quase tudo.
até as pequenas coisinhas, estás a ver? Pois é. Tudo, meu. É impressionante. Outra coisa que a gente acertou vendo o trailer foi a prisão do Doctor Sim, Strange. Pois, Que eu disse que porque estava lá não se notava, no trailer não se notava que era uma prisão, né? Parecia que eles estavam amigos. Sim, Mas a exato. prisão era Mas com o era- poder do. Mas eu disse que aquilo podia ser uma prisão do Doutor Estranho, só que como aquilo é de energia, eles não conseguem sair de lá, porque Sim. é muito amiguinho mesmo. Yeah. Apesar que depois ficou amigo, né? Depois no fim ficou Não, e amigo. não só, eu também no trailer, eu no trailer duvidei disso, que fosse isso, mas depois também ficou explicado porque é que o Dr. Octopus não agia, estava ali parado, porque basicamente como o Peter Parker tinha o controle das garras, Sim, eu não conseguia fazer nada, estava ali preso. Eu nem precisava ter aquele feitiço à frente. Aquele espelho invisível à frente, que ele já estava completamente controlado pela tecnologia do Tony Stark. Sim, exatamente. Pronto, e depois o Doutor Estranho interferiu, não é? Prendeu lá os que já tinham aparecido, o Duende, não sei se. Não, esse não. Não sei se esse. Qual é que ficou preso? Foi só o Doutor Ele conseguiu Octopus. prender todos. Prendeu o Dr. Não, mas Octopus, em primeiro mais lugar. tarde Em primeiro Foi o lugar. Dr. Octopus. foi o Dr. Octopus. Pronto. E depois ele Depois foi aquela cena. foi atrás do Depois, Homem-Areia, né? E do Electro. não, foi atrás do Electro. E quando ele estava a Sim, lutar sim, contra o Electro, foi quando apareceu o Apareceu Homem-Areia, que até ajudou o Spider-Man. Sim. Mas a gente não pode esquecer também da árvore que ele prendeu. Essa era Acho que é perigosa. o maior Né? vilão de todos. Sim. Essa era perigosa. Mesmo preso, quase acertou os amigos dele. Ainda presa, sim. conseguiu pôr garras cá fora da sala. Por isso, Exatamente. se calhar é uma dica para os próximos filmes. Se calhar o próximo vilão do Spider-Man é o Groot. Pode ser, meu. Que ele pode ser da família do Ui, Groot. será que é easter egg do próximo Spider-Man? Que vai ter Guardiões da Calhar. Galáxia? Agora o Groot não gostou de ver a sua amiga Árvore ser prisioneira e agora vai atrás do. Pode ser da família. Pode ser da família Pois, dele. exatamente. Pode ser muito bem da família E, dele. e depois também tivemos o Duende Verde que ninguém capturou ele, que foi pedir ajuda mesmo. Pois, Ele só foi, mas ele foi não acharam capturado uma coisa. depois de estar lá na sala, quando estava lá a ver os outros vilões todos. Foi lá a convite do Spider-Man, em que aparece depois o Doutor Estranho, e o Doutor Estranho aí é com o prende. Mas não acharam estranho porque há lá uma parte quando ele aparece lá no beco ao pé do caixote do lixo, ele parte a máscara. Sim. Mas ele depois aparece com a máscara. Não. Há depois imagens dele a aparecer com a máscara. Há lá uma coisa que ele aparece com a máscara a voar, acho eu. Acho que não tem. Não parece. Aliás, o resto do Mas o resto do filme é ele sem mas depois máscara. mas depois o fim do filme e tudo ele está sem máscara, mas depois há lá uma cena antes que ele tem máscara. Ah, é? Eu não reparei nisso. Também não. Não lembro disso. Pra mim era sem máscara o resto Pois do que o filme. objetivo de eu ter partido a máscara foi por isso mesmo. Eu lembro-me de pensar isso no filme, de ver essa cena. Então, mas ele não partiu a máscara. Mas é um pormenor, que eles depois, a maior parte ele está sem a máscara. E Pois, ganha eu não lembro muito disso. mais impacto Tem que ver de como novo. vilão sem a máscara. Com certeza. Como o Cristiano estava a dizer há bocado. E com isto tudo vem a essência do Homem-Aranha ao de cima, né? Que é ele a tentar ver o melhor das pessoas, porque apercebe-se que eles estão destinados a morrer pelas mãos do Homem-Aranha, né? Sim, Exato. a gente esqueceu-se de referir, na altura que estava lá o Dr. Octopus preso, já lá estava o Lagarto. Mas o Lagarto foi preso pelo Dr. Estranho. Pois é, já estava lá o lagarto. Em que, pronto, dá a cena que o Dr. Estranho acaba por prender o doente, em que o Dr. Estranho, nessa é a altura que o Dr. Estranho conta a todos que vai-os mandar de volta, onde eles morreram, cada um no seu universo morreu. Em que é aí... No momento, porque pelos vistos eles foram trazidos, não é? Um momento antes de morrerem. Sim, e foi nesse momento que o Peter Parker decide atuar, porque o Peter Parker, o Doutor Estranho, informa que eles vão todos morrer, vai voltar cada um para o seu universo e vão acabar por morrer cada um no seu universo, e o Peter Parker decide ser o amigo da vizinhança e é que vai contra isso, e há aquela batalha entre eles num mundo pronto, que o Doutor Estranho puxa-os para um mundo à parte para ver aquela batalha enquanto estão os dois a lutar pelo aquele cubo. O que é que acharam daquele quando
quando o Dr. Strange faz aquela separação do corpo e da alma, não é? Sim. O Peter Parker consegue ter controle sobre o corpo. Eu achei isso muito O estranho. que é que vocês acham? Pelo que eu percebi... Sim, diz. O que eu acho é que era o sentido aranha dele a agir. Pois Como era, ele tem era o um Peter instinto, Tinkles, não é? que eles falam, não é? Era um exato, instinto. Yeah. Ok, sim, era isso que eu ia dizer. Está bem pensado, por acaso não tinha pensado nisso. O que eu tinha pensado fosse, pronto, eu na altura estava com o fato ainda da tecnologia do Tony Stark, podia ser a inteligência artificial da própria armadura a agir. Sim, também. Porque ele tirou entre aspas, o espírito do espírito ou a alma do Peter, Sim, mas a máquina estava lá. Yeah, sim, também faz sentido, também pode ser. Mas acho que epá, não sei se eles depois vão confirmar ou não. Mas não devem explicar isso. Mas, yeah. Não, eu acredito que não seja inteligência artificial a mexer. E se for a inteligência artificial a mexer, é uma cena que eu não gosto mesmo. É capaz de ter sido o sentido aranha. Eu na altura não vi isso assim, mas agora pensando bem, pode ter sido isso. Tanto que o próprio Peter Parker em alma, ele estava a conseguir perceber tudo o que estava a acontecer, né? E estava a conseguir ter controle da situação, apesar disso. Mas isso já aconteceu os outros todos, já quando foi o Doctor, isso como lembro tenha acontecido essa cena de tirar a alma do corpo, foi com o Doutor Estranho e foi com o Hulk. Então como o outro, na altura todos eles se viram fora do corpo, mas eles tinham noção do que estava a acontecer cá fora. Só não tinham controle era do corpo. Pois é isso, mas o outro depois tinha controle por causa do sentido aranha. Exatamente. Pronto, e o Peter Parker rouba aquele artefacto que o Doutor Estranho tem lá contido o feitiço. Sim, e que pode ser usado para fazer com que todos voltem para os seus devidos universos. Antes de conseguir, porque ele consegue tirar o cubo ao Doutor Estranho e prende o Doutor Estranho dentro daquele mundo, dentro daquele portal que o Doutor Estranho abriu, com um anel que ele tem na mão. Até um anel de 2 dedos. Basicamente o Homem-Aranha tira-lhe aquilo da mão, dos dedos, e traz isso e traz o... Pronto, vai ser dentro do portal e traz isso e o cubo para o mundo real e fecha o Doutor Estranho lá dentro do portal. O Homem-Aranha derrota o Doutor Estranho com o poder da geometria. Exatamente. Por isso, para quem disse que a escola não é importante, está aqui o motivo. Isso era uma das críticas que muita gente fazia a este Homem-Aranha, é que ele tinha sempre a ajuda da tecnologia e nunca usava os conhecimentos dele para se safar. E uma das coisas... é muito inteligente, mas nunca usava inteligência para resolver nada, né? Era sempre na porrada. A única coisa que usou para ser inteligente é os disparadores. Mais nada. E então ele aqui neste filme começa a usar a sua inteligência para resolver os problemas onde está metido. E essa é uma das primeiras coisas que ele faz, é usar a geometria para conseguir prender o Doutor Estranho naquele mundo místico. Mas pronto, basicamente ele prende o Doutor Estranho naquele mundo e vai buscar os vilões todos, tira os vilões todos da cela e leva todos para casa. Com uma grande festa que fosse fazer em casa. Uma grande festa na casa do Epi. Exatamente. Em que tinha tudo para correr bem. Tudo. O que eu achei piada foi só deixaram o lagarto cá fora. Deu a sensação que os animais não entram. Não, ele é que quis. Minha sensação que os animais não ele entram. Quis ficar cá fora. Foi? É que eu não tenho. Sim, mas eu acho que ele já pressentia que isso ia dar merda, então ele ficou lá para ele disse, eu fico aqui, eu não vou. Então? Basicamente, sabes porquê? Porque o lagarto, eu acho que foi uma desculpa deles para não terem que gastar mais dinheiro em computação gráfica. Porque o lagarto é todo computação gráfica. E então, já viste, se estivesse ali a falar com eles tinham que ter sempre o lagarto e tinham que ter sempre... Mas foi ele e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha também. Aliás, o ator que fez o Homem-Aranha não entrou nesse filme. Por isso é que ele teve o tempo todo em forma do Homem-Aranha. Tirando a última cena. Foi naquela... Ele não entrou no filme. Não, aquela última cena, a última cena que aparece finalmente ele em forma humana foi aproveitada do filme que ele entrou.
filme. Yeah. Mas por que Pois ele não isso entrou? agora não sabemos. Se calhar eu não quis, mas Se deu calhar- autorização Ele- para usar a imagem. Não, é pá, posso estar a. Mas esse já não faleceu, Não, esse tá vivo. ator. Não, está vivo. Está vivo. Mas se calhar está muito velho, se calhar está muito Tem diferente. Né? 61 anos. Eu por acaso fui à procura de. Eu também fiquei nessa dúvida e fui à procura. Pensei do mesmo, mas não, está vivo. Yeah. Bom, e foi isso, e como nós já dissemos, deu porcaria, não é? Deu porcaria, e aí porque o duende Começa a brincar com os brinquedos do Tony Stark. Que yeah, ele tinha lá, pois. estavam lá em casa. Portanto, basicamente eles vão para a casa do Happy porque o Peter Parker acha que consegue curá-los e torná-los novamente bons, e com isso mudar o destino deles de não morrerem nas mãos do Homem-Aranha. E vão todos. E há um que ele consegue, não é? Há um que ele consegue, que é o Dr. Octopus. Ele consegue Criar um. consegue Descobrem que há um chip ali dentro um chip qualquer queimado. Yeah. E que está estragado, né? Está e queimado. conseguiram pronto, trocar e resolveram o problema do Dr. Octopus. Que basicamente ele não tinha controle do corpo, porque era a máquina que estava a controlá-lo. A inteligência artificial da máquina controlava os braços. controlava os braços e estava a controlar a mente dele. A ele, sim. Pois. Conseguiram o salvar. E é quando depois a gente percebeu que afinal o Doente Verde não estava assim tão bonzinho. Yeah. como- Já estava outra vez em. Já estava outra vez em Duende e não Nesse caso, né? em Osborn. Sim, o Norman Osborn estava. Sim, mas isso dava pra reparar logo antes deles Exatamente. saírem da prisão. Sim. A gente estava à Ele espera. vira pra trás, ele fala assim: eu posso ajudar. Você olha pra aquela cara ali. Yeah. Né. Sabes, um pormenor Né? interessante que eles fazem com essa personagem. O Willem Dafoe tem os dentes assim meio partidos e assim meio pontiagudos. Então sempre que ele estava nessa personagem, nessa personalidade do Duende Verde, ele tinha os dentes dele normais, que são assim mais pontiagudos. E sempre que ele estava na personalidade boa do Osborn, ele tinha dentes postiços assim mais direitinhos. Sério? Não, Yeah. não reparei nisso. Sim, mas passa ali meio despercebido, mas que utilizaram isso para modificar ali ser um pormenor das duas personalidades. Pronto, basicamente o Doente Verde aí tenta assumir o controle e virar toda a gente contra o Spider-Man. Começa a grande Vira primeiro batalha. o Electro, né? Começa, E aí é que vai ser a grande cena, a primeira grande cena do filme. começa aquela batalha entre o Spider-Man e o Doente Verde, em que os murros descem andares e sobem andares. Só Sim. O Duende Verde aí está forte. Sim, e entretanto o Electro consegue roubar aquele aparelho do peito do Homem de Ferro. Começamos o núcleo de energia, Arc o reator Reactor. do fato do Homem de Ferro, e fica poderoso e trava uma batalha com o Dr. Octopus e o Homem-Aranha com o Duende Verde. Só outra parte. O que é que vocês acharam da solução deles para retificar um erro do filme do Amazing Spider-Man, que é o Electro ser todo azul e ficar meio estranho? Não sei se vocês perceberam qual é que foi a solução deles, que é como ele está noutro universo e a energia é diferente, ele ao consumir essa energia também ele fica diferente, não fica com a forma que tinha no outro filme. Sim, Mano, qualquer coisa que eles façam ali no meio do filme, pra mim tá bom. Eu não me importo com nada. Eu não tava me importar com nada, mas mete uns bonecos ali. Eu não reparei nada disso. Mas achei interessante, ruim, nem nada disso. Apesar de ser uma coisa assim. Naquele momento eu tava tão feliz que eu não me importava com E nada. ainda não sabias o que é que vinha aí. Sim. Ainda não tinhas a certeza absoluta que Mas acho que foi até. Eu, por acaso, tinha certeza absoluta porque eu vi um gajo a falar que foi uma das melhores experiências pra quem acompanha Spider-Man desde criança. Sim, blá, blá, blá. também Depois, já. putz, confirmou, não precisou falar, mas é confirmação que tá os três lá. Só não sim. sabia como que ia acontecer, né? Sim, é isso. Mas pronto, está a batalha que basicamente Colide no momento. No momento da criação, na verdadeira criação do Spider-Man. e que no final da batalha temos o momento grandes poderes, grandes responsabilidades.
Yeah. Morto. Como que o Pablo diz que não era necessário, não é? Não, o Pablo, Dizes que não era. Não sei se não era necessário, o Pablo mas... disse que isso foi a Não morte. sei. Ela morreu, ela não morreu por causa das explosões nem nada. Ela morreu porque disse aquilo. Porque se ela tivesse Exatamente, dito aquilo. foi aquilo que matou ela. Exatamente, ela podia estar a beber um cafezinho com o Peter Parker e dizia aquilo. Ela morria naquele momento à mesma, com um ataque de coração ou que ia qualquer coisa na cabeça. Mas a criação do Homem-Aranha é definida por essas palavras e por essa tragédia, estás a ver? As palavras tornam-se tão fortes porque vêm junto com essa tragédia. Que, neste caso, por exemplo, no Tobey Maguire, foi porque ele deixou o assaltante fugir e esse assaltante acabou por causar a morte do tio Ben, não é? Aqui também foi uma decisão do Tom Holland que fez com que depois se desse aquele problema todo, não é? Exatamente. Ele tentar salvar os vilões e acabou com os vilões a matarem a Tia May. Portanto, é ele também a começar a assumir as tais responsabilidades que a Tia May está a falar, não é? Há decisões difíceis que têm que ser tomadas e que vai haver, há de haver consequências e tu tens que assumir essas consequências. E aí vai ter outro ditado popular, é que nenhuma boa ação sai sem punição. Yeah. Sim, sim. E tu tens que, como herói, tens que aceitar isso, né? E por exemplo, nos outros filmes tu sentias que o Homem-Aranha não tinha essas consequências, né? Fazia tudo o que queria e tal, mas depois parecia que havia sempre alguém que limpava a porcaria que ele fazia, né? E neste filme não. E ele começa a perceber isso aí com a morte da Tia May, que há consequências, tens que aceitar. E eu para mim esse momento foi muito marcante, meu. Foi quando eu comecei mesmo a sentir o filme. Olha, foi aí que eu senti a Zaragatua a entrar no nariz, estás a ver? Foi aí que eu comecei a sentir a Zaragatua a entrar. E depois, entretanto, passámos para a melhor cena, se calhar era a maior cena do filme, que é, vamos para uma sala onde está lá o Ted não, peço desculpa, vamos para uma sala o Ned, onde está lá o Ned e a MJ, em que o Ned começa a brincar com o tal anel do Doutor Estranho que abre portais, que é uma coisa que estou depois para a gente falar, porque com que raio é que o Ned consegue fazer aquilo. Há aquela cena no final, no final com o Doutor Estranho. Não viste o que é que ele tinha dito antes ao Doutor Estranho? Não. Ele tinha dito que tinha alguém na família que também sabia de magia. E eu reparei foi e o Doutor Estranho tipo tá bem, tens, pois exato, e eu reparei foi no final do filme em que o Doutor Estranho pronto, acho que foi o Ned que diz ao Doutor Estranho que andava a usar aquilo para abrir portais, que o Doutor Estranho fica assim a olhar de lado para o Ned, como quem diz, espera aí que há aqui qualquer coisa. Não, olha, estavas a falar do portal há bocado, nós estávamos a falar desse portal. Eu acho que esse portal é aberto pelo Ned, quando eles estão a tentar fugir. Sim. Porque o Ned estava a tentar abrir um portal para ele e a MJ fugirem, né, daquele local. E quando ele de repente abre um portal, vem o Doutor Estranho. Sim, exatamente. Mas mais à frente o Ned estava a tentar abrir o portal e se abriu um portal, mas acho que não foi o Ned que abriu. Já estou a ver qual é que é a cena que vocês estão a falar. Já não me lembro se foi o Ned que conseguiu abrir e veio o Doutor Estranho, foi o Doutor Estranho que abriu. Tipo, não me parece que seja o... Não, porque o Doutor Estranho sai de lá e diz: tu conseguiste abrir um portal. Ou assim qualquer coisa. Sim. Foste tu que abriste o portal. E foi aí que ele se... Não, acho que não, mano. Acho que nem teve. Acho que sim. Acho que é a MJ que conseguiu fazer aquilo, ou o Peter Parker perguntar pro Ned. Eu lembro que há uma cena que o Doutor Estranho fica assim a olhar de lado para o Ned naquela de como é que conseguiste usar a magia. Acho que foi quando ele saiu do portal. Sim, mas foi nessa altura que ele falou isso. Agora já não me lembro se foi o Ned que abriu o portal ou se foi o Doutor Estranho que abriu o portal. Pois, também já não me lembro da cena, mas eu acho que não foi nenhum. Mas pronto, voltando atrás ao que é importante, a famosa cena que a famosa cena que o Ned começa com o anel a brincar com o dedo e começa a ver que está a criar ali portais, em que ele decide chamar o Peter Parker. Aí abre o portal a chamar o Peter Parker, em que está a primeira cena que eu agarrei-me à cadeira. Eu começo a ver o Spider-Man ao fundo aquilo, pronto, sabe, um portal para uma zona escura, que é assim um beco escuro,
e vê-se um Homem-Aranha ao fundo, praticamente só vês os olhinhos brancos. Eu, a partir do momento que eu vi a Spider-Man, agarro-me à cadeira e digo, começa a dizer para mim, nem sei se disse em voz alta, se falei baixinho, eu sei que estava a dizer, não é ele, o Tom Holland, não é ele. E esse Homem-Aranha começa assim a olhar para trás e a olhar assim, a abanar a cabeça do rato para um outro. Depois começa a ver na direção do portal e aquele momento que ele salta para dentro do portal, que dentro da sala onde estava o Ned e a MJ e tira do carapuço, pronto, foi a explosão, a maior explosão. Sim, aí foi. Caralho, me arrepiei agora, só de lembrar. Foda. Porque eles já estavam, quando ele chamava o Peter Parker, né? Eles já estavam no universo do Tom Holland. Porque eles foram puxados. Sim, eles vieram com os vilões e tudo. Mas eles não sabiam bem o que estavam ali a fazer. E depois, entretanto, pronto, sai aquela cena que a MJ estava a confirma que és o Homem-Aranha. Em que ele andou a passear e andou a limpar as teias de aranha. Por acaso, essa cena do aparecimento dos Homens-Aranhas acho que está muito bem conseguida. Acho que está muito fixe. E depois temos está muito engraçado. O Neto, pronto, toda a gente já estava à espera. Que eles, vamos tentar outra vez. Foi. E quando há aquilo do vamos tentar outra vez, toda a gente já sabia o que é que vinha. Abre mais um portal. Nesse momento até o Neto está virado para um lado, abre o portal e o portal abre nas costas dele. Só a MJ repara e olha para trás e começa a ver e vês uma pessoa aproximar. De repente tu baixas para entrar e a gente vê lá o nosso amigo Tobey Maguire. E foi outra explosão. Caralho, que cena foda, mano. Nossa. Grande cena. Tenho que voltar a ver isso. Dá até aquela sensação de começar a sentir muito calor nos olhos e começar a suar dos olhos, tá vendo? Eu ia fazer essa pergunta sensível a seguir. Vocês suaram dos olhos? Só no fim. Ficou digamos que fiquei marejado. Depois teve aquela respiração, tá vendo? Tipo, sabe quando é pequeno e choras demais? Faz aquele tremer no lábio de baixo. Estavam 3, deviam ter, se calhar, não sei se tinham 20 anos. Os que estavam ao meu lado, meu, estavam a chorar, meu. De pranto, a chorar. Já reino o caraças, meu. Ao meu lado. Porque eles estavam do meu lado, né? Aí a chorarem, meu. Ai, como é que é possível? E quando a tia May morreu, e como é que é possível? Ela morreu. Não acredito. Muito bom, sim, senhor. Mas pronto. Não, eu não cheguei a lagrimar porque eu não sou de lagrimar. Porque acho que senão porque não chegasse a lagrimar porque não tens coração. Esse é o motivo. Não vem desculpa. Eu choro por dentro, estás a ver? Mas estava a tremer. Eu já vos disse que estava a tremer. Para mim tremer é chorar. Estás a ver? Eu estar a tremer já não é normal. Já está qualquer coisa a acontecer de estranho. Parece que se libertar disso faz mal segurar. Vamos contar uma história porque é que também essa cena da tia May e da morte da tia May é tão forte para mim. Eu quando era miúdo via a série de animação do Homem-Aranha e aconteceu no início da série essa morte do tio Ben que era causada pelo Homem-Aranha, porque ele deixou o assaltante fugir. Então, isso na animação. Na animação, sim. E o meu pai gozava muito comigo, não é? Porque eu gostava bué do Homem-Aranha, então o meu pai estava sempre a dizer: como é que tu gostas do Homem-Aranha se ele matou o tio e não sei o que mais? Como é que tu gostas? E eu sempre a defender o Homem-Aranha, todo bem. Não foi ele tentou salvá-lo, isso aqui. Isto num miúdo, acho que nem 10 anos tinha, meu. Então lembrei-me disso quando estava a acontecer a cena e como é que essa cena é tão forte para o Homem-Aranha, né? Então também me tocou-me aí, indo aí a esse bocado da infância, porque eu ficava bem lixado, porque o meu pai estava a dizer que o Homem-Aranha era mau e que matou o tio e não sei o que. Eu dizia, não, o Homem-Aranha é bom. Mas até no miúdo a ver isso, né? É um conflito. Sim, estou a perceber. Pois é tu já percebes em miúdo que há consequências para as tuas escolhas. Exatamente. É muito engraçado. Então acho que isso tudo fez com que aquilo abalasse ali o meu sistema nervoso. Mas sim, íamos aonde? Bem, falando, nessa altura vimos os dois Peter Parkers juntos
mas não tínhamos visto ainda os três. Vamos dar aquela cena no cimo do telhado em que o Tom Holland está lá a chorar por causa da morte da tia May, em que chega aos amigos e depois pouco a pouco vem o um, vem o outro e começam os três ali a falar, a cada um tem a sua motivação de ser o Peter Parker. Mas a dinâmica entre eles está genial, meu. Acho que os gajos acertaram ali mesmo mesmo nas piadas. Sim, depois foi mais à frente. Cada um tem o seu espaço, né? Sim. Porque tu sentes que eles são diferentes, apesar de terem uma história parecida, e que se percebem uns aos outros, né? Exato. Pois, um dos medos que era que eles entrassem, mas fosse tipo uma participação de 5, 10 minutos, lutavam no fim e iam-se embora. Não, eles ainda tiveram mais ou menos, se não foi mais metade do filme, no filme. Acho que foi para aí a meio do filme que aquilo acontece, portanto sim, acho que foi metade do filme, para aí. Acho que isso já era no terceiro ato, tá vendo? Olha que não. É capaz, era capaz de ir mais para o fim do segundo ato, mas acho que ainda foi no segundo ato. Sim, mas ainda tiveram. Mas já não tenho. Mas pronto, de qualquer das maneiras tiveram um bom tempo ainda. Sim. E depois há aquela interação deles, né? De eles falarem, de se perceberem uns aos outros, da terapia do Andrew Garfield. Sim, o Tom. É aquela piada do Tobey Maguire dizer: "Tu és amazing, you are amazing, you are amazing." É isso. Porque ele é o único que tem amazing no nome, né? Exatamente. Isso está muito bom. E temos também aquelas cenas dos três Homem-Aranhas a imitar a banda desenhada ou a animação. Que há aquele famoso meme dos três Homem-Aranhas apontá-los para os outros. Nós tivemos isso pelo menos umas 2 vezes. Foi aquela cena do Ned, como estão os três juntos lá na sala de ciências a tentar resolver os antídotos. Que ele chama o Peter. Oh, Peter. E os três sim? E depois, não, o Peter Parker. E começa sim. E os três apontá-los para os outros. E no final do filme também temos outra cena que é quem é que é o Homem-Aranha 1, 2, 3, não sei o quê. E aquela piada, acho que era. Qual é que era? Acho que era o Tobey Maguire a falar com o Ned. E os gajos, eu sou o melhor amigo do Peter Parker, né? Do Tom Holland, e não sei o quê. E o outro a dizer, eu também tinha um melhor amigo, e não sei o que mais. O que é que lhe aconteceu? Matei-o, né? O que é que foi? Ele morreu, ela tá Exato, comigo. Ele tá comigo, qualquer coisa assim. E o outro, ok. Não, ele morreu depois de me ter tentar matar. Ele morreu depois de me ter tentado matar. Em que ele depois vai ter com o Tom Holland e diz: olha, qualquer coisa, aconteça o que acontecer, nunca te vou tentar matar. E o Tom Holland fica a olhar assim para ele, mas por que estás a dizer isso? Por acaso nem falámos disso, né? Porque o núcleo entre ele e os amigos também está muito bem conseguido, não é? E os amigos ajudarem Só que isso torna o final filmes. muito mais forte. Não, e torna o final muito mais forte também, não é? Porque tu também te agarras àquelas personagens e sentes a amizade deles e a ligação entre eles, e depois no fim torna-se muito mais forte a decisão do Tom Holland, do Peter Parker. Mas pronto, e a gente daí fomos para a batalha final. Vamos para a batalha final em que temos outra vez mais uma cena de, pronto, como estávamos a falar há bocado, em que eles voltam outra vez. Quem é que é o Homem-Aranha 1, 2 e 3, não sei o quê. Eles fizeram isso umas duas vezes, não me engano. Mas podiam fazer 10, 20, 30, que eu acho que ia gostar de todas. Nessa altura já estava em modo... A excelente cena do Andy Garfield a cuidar das costas do Tobey Maguire. Também. É que aquilo parecia... Mas eu gostei muito do Andy Garfield nos filmes do Amazing. Não foi tão bem conseguido, mas aqui parece... Aliás, esse Spider-Man do Andrew, gostava de ver agora, voltar a ver um filme, Já há rumores que possivelmente podem querer fazer o terceiro filme. Agora acho que era merecido, mas era um Spider-Man assim mais... Como ele estava aqui, mais sombrio, entre aspas, mais triste. Que era como ele estava... Sim, ele, apesar de ter piada neste filme, ele é sombrio, né? É a parte mais sombria, mais depressiva. Fez lembrar o Batman, aquilo parecia um Homem-Aranha do Batman. Ele disse que depois do que aconteceu, né, que foi a morte da Gwen Stacy,
ele deixou de se segurar nos socos. Ele sentava a mão mesmo e não Sim. importava mais com isso. Olha, Dá a entender que ele pode ter morto qualquer pessoa, com um vilão qualquer, com isso. podemos já passar para a resolução dele e para o momento onde ele consegue, se calhar, perdoar-se ele próprio por ter falhado, né? Sim. Com a. Sim, vamos encerrar isso que o podcast tá Já grande tá pra grande. cacete. já. Pá, esse momento acho que também está muito forte, meu. E ele consegue. A maneira como o Andrew Garfield interpretou a cena, acho que está muito forte. Sim, o cara já quase chorar, né? Sim, ele Tá, chora. ele pega. Ele pega. Pá, a Mary Jane tá caída, né? Ele O Tom Holland ainda vai lá, o só que depois, entretanto, Tom Holland é tenta desviado ir. pelo Duende Verde e depois Sim, é sim. aquela cena que toda a gente queria ver, do Andrew a saltar tá. e ir buscar a MJ. E aí foi a cena que eu digo, posso dizer que eu transpirei um bocadinho do olho. A cara dele, Aí tá. a cara dele a olhar para Pois aí, é a interpretação dele. e né? ele A tipo a interpretação olhar dele. para ela, estás bem? E aquela tipo, ela fica com uma cara a olhar para ele, não, tu é que não estás bem. Ao mesmo tempo no meio do drama, teve que conseguiram por ali uma pequena comédia dela, não, tu é que estás bem? Porque ela é que estava a olhar para ele, tipo, tu não estás bem, tu respira, rapaz. Sim, isso é engraçado que, tipo, ela não Pois, percebe o que tá exatamente. acontecendo, tá? Mas tipo, ele e todo o resto, Sim, tipo, sim, quem tá a sim. ver o filme Acho que sabe ver o o peso momento, que essa cena tem. Sim, depois a batalha eles ainda têm a ajuda do Dr. Octopus, né, que ajuda-os e eles depois conseguem então no fim de tudo conseguem salvar os vilões, né, porque eles conseguem o Duende Verde conseguem com que ele fique com a personalidade boa dele, o Electro também, o Homem-Areia também. Mas antes disso temos de falar da cena dos três ali juntos a saltar um ao lado dos outros, em que um atira a teia para os outros e os outros agarram na teia e vão ali os três e também a conversa era engraçada deles perguntarem ao Tobey Maguire e estranharem, né? Mas tu produzes teias. Sim. O teu corpo produz as teias, né? Que elas perguntam, mas isso sai em mais algum sítio além dos pulsos? E depois também temos outra cena que é aquela quando eles estão ali no início ainda a tentar entrosar-se uns com os outros durante a batalha, em que o Tom Holland vira-se para eles, eu faço parte dos Vingadores por isso. As piadas estão muito boas. Temos que ver. E pronto, acho que era parte. Se ele matasse o Tom Maguire também nesse filme, fogo, aí era. Não era preciso, não era. Era desnecessário. Mas acho que foi uma brincadeira. E o gajo a dizer, não é a primeira vez que eu sou esfaqueado, né? Que eu sou. Também está engraçado. Foi a rendição do Toby. Foi pronto. Sim, no momento que o salvar Tom ia o matar, o Duende Verde e o Toby não deixou. Cada um salvou quem queria salvar. Sim, é isso. Eu acho que cada um acabou por. Apesar do Toby não ter tanto peso como o da MJ, da MJ, que foi associada à Gwen, mas pronto, foi a rendição, em que depois voltamos a ter o Doutor Estranho, em que ele supostamente fecha o multiverso, que vê-se o céu ali cheio de rachaduras, vemos vários vilões. Depois um episódio mais à frente podemos tentar falar melhor disso e dos vilões que estavam lá, podemos voltar a ver o filme. Eu tentei perceber quais é que eram, né? Mas não. Eram todos. Pois, todas as versões de todos os universos do Spider-Man. Tanto que eu vi o que eu mais me lembro que eu foquei foi o Rhino. É Rhino que é o nome dele? Que é o rinoceronte. Que é o dos desenhos animados, sabe? Vestido de rinoceronte com chifre na testa. Pois. Sim. Pois, porque lá no Amazing Spider-Man fizeram com um género de robô. Robô, sim. E pronto, e a gente aí deu o fim do filme. Em que chegamos, vamos já falar da primeira cena pós-créditos. Que... Não, só da primeira, a segunda não vale a pena falar, que é um trailer. Não, pera. Okay. Acho que o final do filme. O final do filme não é só um final, não é? Acho que também tem aqui uma transformação muito grande do Homem-Aranha do Tom Holland.
E agora ele tá sozinho, né? 100% sozinho. Sim, Não tem ninguém mais pra dar um Sim, apoio porque pra ele. E aquela- acaba com o Doutor Estranho a fazer o tal feitiço, que era para resolver tudo, tinham de lançar o feitiço, só que foi lançar o feitiço sem condições. Ninguém se lembra quem é o Homem-Aranha. Quer dizer, toda a gente Yeah. sabe que existe o E ele- Homem-Aranha, mas ninguém sabe quem é o Homem-Aranha nem E o não Tom só- Holland, o Peter Parker do Tom É- Holland. é mais uma vez, ou a grande primeira vez, ele a aceitar as consequências Exatamente. do que fez, né? Isso. Não, eu fiz isto, há estas consequências e eu vou ter que aceitar essas consequências porque é o mais correto. É né? a primeira vez que o Peter Parker do Tom Holland está completamente sozinho. E já viram como é que isso, em termos narrativos, tipo, o MCU esquecer-se do Tom Holland, não é? Portanto, a Sony, por muito mais que aquilo esteja na Marvel, a Sony pode fazer o que quiser daquilo. Já viram como é que eles deram a volta à história e de repente ninguém o conhece, e se nos próximos filmes ou séries do MCU não falarem do Homem-Aranha, é normal. Sim. Porque já Não, ninguém mas o que eles não lembram, Eles não lembram quem é o- do Peter Parker. Exatamente. Homem-Aranha ainda faz parte dos Vingadores Eles de só não tudo. sabem Pois, quem é que está debaixo da máscara. Exato. Pois, ele pode estar lá, sim. Não sabem é que ele é o Peter Parker, sim. Que, aliás, supostamente já temos mais uma trilogia confirmada Sim. em que Tanto que quando ele tá lá no túmulo da Tia May, tá lá o Rap, O Happy não e ele, sabe quem e ele ele é. pergunta como que conhecia, como ele conhecia a May. Tá ligado? Ele fala que foi pelo Exatamente. Spider-Man. Pois, é verdade, sim senhor. Eles sabem que tem Spider-Man por aí, mas não sabem quem que é. Exatamente. Fogo, preciso ver esse filme de Exatamente, novo. temos os três. Sim, mas mesmo assim acho que pode ser uma metáfora para este Tom Holland, não é? Esquecerem-se dele e tal. Mas sim, mas faz sentido o que vocês estão a dizer. E temos o final que tem uma coisa super simples no café, mas que demonstra que o Homem-Aranha agora é o Homem-Aranha que todos nós conhecemos da infância da banda desenhada, que é ele sacrificar-se e perceber Por um bem maior. por um bem maior, não é? E perceber que não pode ter ninguém ao lado dele que o conheça, porque isso vai magoar essas pessoas. Tipo, ele quando vê o pensezinho, não é? Uma coisa muito simples, ele vê as consequências daquelas pessoas o conhecerem. Então é aí que ele decide, não, tenho que fazer esta caminhada sozinho e não posso deixar que ninguém tenha consequências com Não isso. só, também o Exatamente. final, o gajo a fazer o fato dele, ver-se a máquina de costurar Sim, e claro. ele ali com o fato. É voltar. E ele a sair com o fato. É. Que é a cena final do filme. É ele só a ter ele próprio para. Sim. E a depender dele próprio para fazer o bem, não é? Sim, é o Spider-Man que, como você disse, é o Spider-Man que a gente conhece. Sim. Sozinho, sem dinheiro, fudido, morando num apartamento de merda, gajo cobrando aluguel. O gajo nem entrou, já tá cobrando aluguel. Sim. E pronto, vamos falar aqui rapidamente da cena do Venom. Supostamente. Sim, o que é que vocês acharam aquilo? Aquilo foi. Para além de ser ridícula, o que é que vocês acharam mais? Como assim ridícula? Foi um bocado. Aquilo, para mim, foi a Sony que. Aquilo não. Normalmente, uma cena pós-créditos tem impacto, não é? E é por isso que tu esperas pelas cenas pós-créditos. E aquela. Basicamente, o Venom ficou ali o tempo todo, não é? A beber e pronto. E depois foi para o mundo dele. Para mim aquilo foi uma jogada. Não, isso tudo no tempo do filme, o arco todo durou 12 horas. Foi o tempo que o Doutor Estranho ficou lá preso. E na altura que ele. Para mim isto foi. Na altura que ele supostamente, eu vou. Que ele estava lá a falar com o barman. E o barman a contar do Homem de Ferro e não sei o quê, que é um homem muito rico, que faz armaduras e combate o crime e depois. E ele começa a falar, ok, se calhar tenho que falar com essa malta, vou lá para Nova York, que é para falar com essa malta. Mas isso é só uma desculpa. Para mim, a minha opinião isto foi uma jogada de marketing da Sony para levar pessoas para ver o Venom, estás a ver? Porque ao ter aquele pós-créditos no Venom, que aí sim é um pós-créditos supostamente marcante, porque de repente o Venom está no mundo do Tom Holland, não é?
E depois, no filme do Homem-Aranha, não ter consequências nenhumas e no fim dar aquela cena pós-créditos, simplesmente que ele foi-se embora e não houve consequências nenhumas. Pronto, deixou ali um bocadinho de Venom, né? Um Baby Venom. Acho que não. Sim, sempre o problema do Venom, né? Todos os problemas que acontecem pro Venom é o Venom que cria. O segundo filme inteiro é baseado nisso. Se não tivesse Venom, não tinha segundo filme. Claro. Não tinha vilão do segundo filme. Só acho estranho é o facto de pronto, supostamente ficou lá um bocado do simbionte naquele universo. Isso quer dizer que vamos ter outro Venom. Só que acho estranho. Agora a Marvel, pronto, a Sony tem o Venom dela, que é o Tom Hardy. Quer dizer que a gente vai ter outro Venom no mundo do MCU. E aquilo pode ser só um easter eggzinho, estás a ver? Se calhar isso não vai acontecer. Pode não acontecer e eles a passarem um pano e faz conta que aquilo não aconteceu e não ficou lá nada. Mas mesmo assim acho estranho. Então porque é que fizeram isso? Mais vale estarem quietos. Pois, é isso. Não... se é mesmo para avançar, é um bocado estranho a Sony. Porque tipo, o Venom é da Sony. A Sony estar a deixar... ter o Venom delas que está a correr mal, os filmes não estão a ser assim muito bem aceitos. Estão a ganhar dinheiro. Sim, mas quer dizer, vai ser um Venom do MCU em que vai haver comparações e vai de certeza que pode acontecer. Vai ser bem melhor, né? Exatamente. Mas isso já é preparar, esse negócio do multiverso já é preparar o público para ter mais de um personagem de universos diferentes. Sim. E a Sony tá ganhando dinheiro de certeza com isso, porque elas têm o direito e a Disney tá a pagar e não deve estar a pagar pouco. Isso todos eles estão a ganhar. Sim, eu e o Cristiano estávamos a ver há pouco e portanto este é o quê? O segundo fim de semana do Spider-Man e já vai em um bilhão. Um bilhão de... Mas claro, esse filme não tinha como não dar dinheiro. Isto só na pré-estreia, né? Só em bilhetes de pré-venda, os gajos já tinham feito milhões e milhões. E aliás, outra coisa que a gente pode falar em relação à outra cena pós-créditos, que foi um teaser do Doutor Estranho, em que está a sofrer refilmagens porque supostamente o Kevin Feige está a ver que a aceitação do público sobre isso dos multiversos e de ter vários personagens de outros universos assim tão bem aceito, está a pôr mais personagens no filme do multiverso, do multiverso da loucura. E se calhar ainda vamos ter ainda mais no filme do multiverso da loucura. Estou aqui a ver. Putz, estou a ver que isso vai ser uma cagada. Eles estão falando, estão gostados, vou meter mais. E quando vê, já não consegue, não tem mãos para segurar aquilo. Tem que fazer sentido e há de haver alguns que é só por piada, estás a ver? Aparecerem e ter uma piadazita, só porque durante o que eles dizem é durante muitos anos houve rumores, por exemplo, quando foi a escolha do Iron Man e depois escolheram o Robert Downey Jr., havia rumores, por exemplo, que como é que ele se chama da Missão Impossível, o Tom Cruise estava para ser escolhido para o papel, estás a ver? Então o que eles dizem é que agora vai haver esse género de piadas de aparecer o Tom Cruise, se calhar durante 1 ou 2 minutos, a fazer uma cena especial como o Iron Man, estás a ver? Como agora querem fazer no Flash, né? O próximo Flash da DC que... É estranho também estarem a fazer isso porque pronto, o Flash é da DC e a DC não tem corrido assim muito bem. Pois, mas eles agora querem supostamente limpar tipo a linha de tempo da DC e criar ali... eles estão a tentar tudo. Eu estou aqui a ver informações sobre o filme nesse momento. Aqui, até agora, dia 26 de dezembro, está aqui na notícia que os Estados Unidos e Canadá juntos fizeram 467 milhões de dólares e o resto do mundo, 587 no total, temos 1 bilhão ponto 054 milhões. Já temos 1 bilhão. E estamos a falar em plena Covid. Sim. E outra coisa que já estão prontos, os cartazes do filme do Spider-Man, em que vem com o nome dos atores e isso, como já passou uma semaninha, já tem lá, no início não tinha o nome do Tom Holland nem nada, e agora já tem o Tom Holland, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, e já começam a pôr, também já passou uma semana e mesmo quem não tivesse visto. Bem, no fim desta conversa toda é um grande filme, né? É um grande filme
E Eu acho que é o meu filme preferido do MCU. Sim. Eu acho que também é o meu. Acho que também é o meu. Apesar eu gostei mais do Guerra Infinita do que do Ultimato. Por causa do final ser surpreendente. E em termos de filme, gostei mais do Guerra Infinita. Mas este acho que é mesmo o melhor filme até agora. Sim, é dos melhores à vontade. E só para mim, só não é o melhor filme deste ano. Quer dizer, filme é, mas não é a melhor coisa que aconteceu neste ano por causa de uma série. Mas isso é para outro episódio. Yeah. Qual série? Olha só. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Agora estou curioso, quero saber. Então pronto, já sabes, vocês ouvir o próximo episódio. Só, querem mais uma curiosidade sobre a minha infância? Não sei, acho que vocês estão a gostar. A gente ainda não se acabou com isso. Manda. Eu na minha infância eu era visionário. Falando agora em Vingadores, vocês viram o que é que eles fizeram ao Hulk, não é? O gajo ficou maneta, né? E eu quando era miúdo tive um Hulk que não tinha um braço. Achei um Hulk assim no chão, já não me lembro onde, que não tinha um braço. E eu adorava, era tipo o brinquedo que eu mais adorava. E disse adotar esse eu já Hulk. sabia que... E depois foi basicamente a minha tragédia. Só que eu não fui picado por uma aranha, né? E não me tornei o Homem-Aranha, porque senão tinha sido a tragédia que tinha feito de mim o Homem-Aranha. Foi a minha mãe deitar o brinquedo fora porque pensava que era lixo. A gente ainda vamos a descobrir que o Tiago foi picado por uma aranha e que se calhar... Malta, depois disto eu acho que não vou conseguir fazer despedidas. Façam vocês. Ok, então pronto. A gente agora por motivos de alta sensibilidade de recordações, memórias fortes, não é? Ficamos só nós dois, não é? Quem é que quer despedir, tu ou... O Tiago está lá no banho a chorar já. É melhor. Despeçam-se vocês, eu não consigo. Deus, Tiago. Ok, então muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Não Foi Por Mal. Sente que o final de alguma forma, já sabem, não foi por mal. Muito obrigado. Adeus, pessoal. Adeus, pessoas. Beijinho, pessoal. Obrigado pelo apoio. I'm not crying. Não foi por mal. Um podcast produzido pelo Apinha. Com Pablo Rosa, Tiago Rodrigues e Cristiano Esteves.